This call is now being recorded. Bom, mas nem tudo está perdido. A gente viu que a comutatividade não vale, mas vale a associatividade. Então, tem algumas regras que ainda são preservadas, né? Então, vou fazer agora o teorema que mostra que vale a associatividade de matriz. Aí depois tem outros, distributiva, tem aquele que eu mencionei da associativa com um produto misto ali, de A vezes lambda B. Então, tem uns resultados aí que ainda valem, né? Então, vou tratar cuidadosamente aí desse primeiro, para a gente ter como exemplo, e os outros estão feitos, são análogos, né? Então, dá para vocês conseguirem acompanhar, olhando para o texto. E aí fica evidente aí como que essa notação de colchete ela ajuda a você fazer as demonstrações. Essa segunda parte da demonstração ela é feita baseada nessa notação que eu conheci ela nesse, não sei se já é uma data mais anterior aí, mas eu conheci nesse livro aqui, David Puri, né? Tem umas ressalvas quanto a esse livro, mas tem essa notação, tem algumas coisas bem feitas aqui. E aí, eu abracei a causa. Acho que essa notação ela é muito boa para você fazer as demonstrações. Eu vi que tinha algumas coisas que saíram assim, de um jeito bem simples, né? E aí eu falei, é isso aí que eu tenho que usar. Então, quando não tem algo melhor, vai essa ideia aí. Então, o teorema é o 2, 2, 3. Teorema 2, 2, 3. A associatividade. Bom, para você associar as matrizes, para você já conseguir multiplicar as matrizes A, B e C, você já tem que estar dentro de um ambiente. Então, as hipóteses do teorema são essas, né? Quais são onde é que você está pegando essas matrizes? Então, A é uma matriz com dimensão, então vamos lá. M por P, então novamente, a gente tem várias dimensões aí, então eu vou fazer com que o produto do final seja M por N. Então, M por P com entradas reais, B, para eu conseguir multiplicar A vezes B, né? A vezes B, eu preciso que a matriz B tenha dimensão P por alguma coisa. Então, eu vou botar P por Q. P por Q com entradas reais. E C uma matriz com dimensões. Então, para conseguir multiplicar por B, para conseguir multiplicar A por B, eu exigi que fosse igual a P. Para conseguir multiplicar B por C, eu vou exigir que esse cara seja igual aqui, Q por N, com entradas reais. Então, esse é o ambiente. Esse é o ambiente onde eu estou considerando as matrizes, né? Normalmente a gente fala, pega a matriz tal lugar. Pegar não dá para pegar porque é abstrato. Então, considera a matriz aqui, aqui e aqui. Então, considerando essas matrizes nesse ambiente aí, você consegue fazer duas contas pelo menos, tá? Duas operações você consegue fazer. Você consegue multiplicar A por B e consegue multiplicar B por C. Então, é o que você tem aí de imediato. Tá? Agora, depois que você multiplica essas matrizes, aí você... eu vou voltar, vou falar da expressão, né, cara? A expressão vai motivar esse questionamento. Então, você tem aqui A vezes B vezes C. E A, B, C. Então, você
você considera, você associa as duas últimas ou associa as duas primeiras. Então, para essa igualdade valer, a gente tem um monte de barreiras. Primeiro que você tem que conseguir multiplicar essas matrizes. Igual, por exemplo, para a matriz AB ser igual a BA, a gente tinha algumas dificuldades aí. Primeiro que eu tinha que conseguir multiplicar AB e BA. Depois elas tinham que ter a mesma dimensão. E depois ainda tinha que ter os mesmos elementos, né? Você tem umas barreiras aí para poder isso acontecer. E eram só duas matrizes. Agora a gente tem três. Então, eu preciso conseguir multiplicar essas duas matrizes que estão associadas, tá vendo? E isso a gente já montou as hipóteses para isso acontecer. E depois que eu multiplico o BC, eu tenho que ser capaz de multiplicar por A. Então, A tem que ser uma matriz que consiga multiplicar isso aqui. Mas se você configura A para poder multiplicar aqui, pode ser que na hora que você faz a conta aqui não dá certo. É claro que se você tacar lá tudo N, tudo dimensão N por N, aí você não vai ter esse problema. Então, tem umas situações possíveis, né? Mas é para você pensar um pouquinho a respeito disso. Mas, então, essas perguntas a gente vai responder. Eu consigo executar, eu consigo realizar essa expressão, eu consigo realizar essa? Então, na primeira pergunta, dá para multiplicar? E depois, segunda pergunta, esses resultados vão ter a mesma dimensão? Entendeu? Essa é uma outra pergunta. E, por fim, os elementos são iguais? Então, você tem essas três perguntas, né? Então, a igualdade, eu tinha falado antes que a igualdade, ela se resumia a duas perguntas. Você teria duas perguntas. As perguntas eram, as dimensões dessas duas coisas são iguais? Os elementos dessas duas coisas são iguais? Então, eram essas duas perguntas. Mas tem uma perguntinha a mais aí que eu consigo realizar essa e essa expressão? Agora, tem esse problema, porque nem sempre você consegue multiplicar uma matriz por outra. Então, tem esse probleminha a mais, né? Então, vamos discutir isso aí. Nesse caso, tudo dá certo. Vamos dizer assim, entre aspas, milagrosamente, essas coisas dão iguais, né? Eu acho que aí fica bem claro que, quando você fala 3 vezes 5, 5 vezes 3 são coisas diferentes, não fica tão claro que a comutatividade não é uma coisa natural, né? Você está tão acostumado com 3 vezes 5 igual a 5 vezes 3, e vale para outros números, eu sempre falo o mesmo exemplo, né? Você está tão acostumado com essa coincidência, mas é uma coincidência. Você está muito acostumado com essa realidade, mas, né? E aqui fica bem claro que não é uma coisa que tinha que ser igual, mas, né, vamos colocar assim, pela regularidade da maneira que foi definido o produto, a gente tem um milagre aí que essas coisas serem iguais. Vamos dizer assim, vamos colocar como um milagre, porque tem muitas etapas para dar certo, sabe? E no final dá certo. Então, tem muitas barreiras para você passar e ainda dá certo no final. Então, vamos botar a mão na massa aí, eu vou apagar tudo, vou fazer a continha a conta da dimensão dá para fazer aqui. Vou fazer a conta da dimensão primeiro. Então, quando eu multiplico, eu vou colocar as dimensões, em vez de colocar A, B e C, eu vou colocar as dimensões. Ó. M por P, P por Q e Q por N. Então, ao mesmo tempo, eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Acho que eu vou fazer
a possibilidade de multiplicar e a dimensão é igual. Então, vamos encurtar essa frase aqui. M por P, P por N, por Q, P por Q, e Q por N. Do outro lado, eu tenho a mesma coisa, mas associado diferente. P, P por Q e Q por N. Sim. Telau, A câmera caiu, a imagem. A imagem não está aparecendo mais, não. Tá, vamos ver se voltou. Okay, Voltou, obrigado. Conexão. Alguma notificação maravilhosa aí, eu acho. Bom, então, o seguinte, eu estou associando assim as duas últimas e estou associando as duas primeiras. Então, aqui nós vamos analisar a possibilidade de multiplicar e, ao mesmo tempo, a gente vai analisar a dimensão do resultado, né? Bom, então aqui, olha, nesse primeiro caso aqui, eu vou repetir essa expressão aqui, então ficou M por P. E essa dimensão aqui dentro, quando eu efetuar essa conta, é possível fazer essa conta, é possível executar isso, essa multiplicação dessas duas matrizes, e o resultado vai dar o extremo. Então, vai dar uma matriz com dimensão P por N. Né? Isso é bom porque eu consigo multiplicar depois, tá vendo? O que sobrou aqui eu consigo fazer a conta. Né? O que vai dar é outra história. Do lado direito, mesma coisa. Eu consigo fazer essa multiplicação. Então, essas duas coincidências aqui é porque a maneira com que eu montei aqui, isso vai acontecer. Então, até aí, tudo bem. Então, não tem muito coincidência aí, não. Eu já montei para isso funcionar, essas duas. Mas quando eu multiplico, P corta com P aqui, sobra MQ. Então, sobra M por Q. E aqui é Q por N. Então, aqui é Q por N. Depois que eu multipliquei essa e multipliquei essa, eu consigo multiplicar por essa. Por quê? Porque a dimensão é igual. A dimensão do meio aqui é igual. Aqui eu também consigo multiplicar o resultado aqui por essa matriz que estava aqui. Eu consigo, porque é igual. E depois que eu multiplicar, quer dizer, a princípio eu consigo fazer a conta, ok. Bom, depois que eu fizer a conta, a dimensão que vai resultar é M por N, desse lado, e desse é M por N também. Então pelo menos a dimensão coincide. Então, é M por N. Então, eu consigo fazer a conta, e além disso, as dimensões são iguais. Tá? Então, se for montado dessa forma aí, a gente tem as duas informações na mesma conta. Eu consigo realizar cada uma das expressões e, no final, elas têm a mesma dimensão. Então, a parte da igualdade já está garantida, que é a dimensão que é igual. Agora, a gente precisa provar que os elementos são iguais. Então, eu vou apagar aqui. Não sei se todo mundo entendeu aí. Me dá um retorno aí. Posso passar para frente? Oi. Ô, Telau, eu não entendi por que você fez... Oi. Não, pode deixar. Entendeu? Entendi. É porque eu estava tentando entender o Q e o N e o MP ali, mas você trocou já. Tá. Que é trocado. Falou. Obrigado. Então, vamos para frente, né? Então, a próxima parte é demonstrar que os elementos dessas duas matrizes que resultaram aqui são iguais. Então, vamos apagar tudo. Então, o que eu vou provar aqui agora é o seguinte, ó.
A, B, C, A, B, C. Então, eu quero provar que essas duas matrizes são iguais. A gente já sabe que a dimensão, os tamanhos dessas duas matrizes é o mesmo. Essa aqui é M por N e essa é M por N. Agora, eu quero saber se os elementos são iguais, se todos os elementos são iguais. Ou seja, se o elemento que está na linha I, coluna J dessa matriz é igual ao elemento correspondente dessa, que é o cara que está na linha I, coluna J dessa. É isso que eu quero saber. Então, isso aqui é um número só. Olha, se eu fixar o I e o J, isso aqui é um número. Mesmo que aqui é um produto complicado, tem uma expressão complicada, se você desenvolver isso aqui, vai dar duas somatórias. Que é o que a gente vai fazer. É uma expressão complicada. Uma já era complicada, três, né? Quer dizer, duas matrizes já era complicada, dava uma somatória. Duas somatórias, dá uma expressão bem extensa. Se você escrever por extenso, era bem longa. Em termos de somatório, mas fica mais compactado. É como se você vai ter aqui dentro tem uma somatória, tem os termos da somatória. Aí você tem outra. Aí, né? Aí, reticência. Somatória e reticências é bem extenso, né? Então, a expressão desses caras é bem complicada, mas é um número. Isso aqui é um número, isso aqui é um número. Um número só. Ao invés de olhar para uma matriz, essa é a simplificação dessa notação. Ao invés de olhar para uma matriz, o que a gente faz? A gente olha para um elemento da matriz, mas o mesmo aqui e lá. É um elemento genérico. O I e o J estão livres. Seja um I e o J qualquer lá. Tá bom? Ok. Então, vou provar que essas duas coisas são iguais. Então, vou começar com esse cara do lado de cá e vou desenvolvendo e vou chegar nesse. Para provar que essas duas coisas são iguais, eu vou fazer assim, ó. Quero provar que A é igual a B. Então, eu vou começar. A é igual a uma outra coisa, que é igual a outra, que é igual a outra. E, no final, eu vou chegar no B. É isso que eu vou fazer. Só que eu vou acompanhar as contas que estão feitas no texto para eu não fazer muita bagunça aqui. Em relação aos índices que eu vou utilizar, né? Então, A vezes B vezes C. Associando os dois últimos. A, B, C. Associando os dois últimos. E J. Bom, a beleza dessa notação aparece aí agora. O que é AB e J? É somatória, aí você já tem duas variáveis aqui, o I e o J, já estão comprometidas. Uma representa a linha, outra coluna. E você vai acrescentar uma nova variável, K, de 1 até P, é a dimensão, esse aqui eu não vou dizer quem é, porque vai variar, né? Os elementos da matriz, da primeira matriz, vamos pensar assim, eu vou escrever a matriz A, não vou pensar como matriz A, que é a matriz A, que é a matriz B. Então, vai ficar linha I, por causa desse I aqui, variável multiplicado por segunda matriz, variável do contador aqui, e a segunda variável lá, J. Agora, eu posso pegar essa matriz B e trocar por uma expressão, que é o que estou fazendo ali, ó. Ali eu estou multiplicando a matriz A por uma outra matriz. Não é uma matriz simples B, tá? Mas é aí que essa notação se destaca. Então, eu vou apagar e vou escrever a mesma coisa, só escrever um pouco mais para baixo. A vezes B, C. Então, estou selecionando essa daqui. E J. O que é isso? Isso se é o elemento de um produto, é uma somatória. A variável
vou acrescentar aqui uma variável aqui, que é o K, igual eu fiz lá. A dimensão é o seguinte, ó. Quem é essa dimensão? Essa dimensão é a dimensão do meio das duas matrizes. Então, mas ela já coincide com o número de colunas da matriz A. Tá? Para multiplicar, a gente já fez essa observação. A gente sabe que quando eu multiplico BC, vai dar uma matriz que tem P por N. Então, eu já sei que dá para multiplicar. Então, eu só preciso olhar para a coluna de A. Eu sei que a linha desse produto vai ter a mesma quantidade de linhas que a coluna de A. Eu já sei disso. Eu já fiz essa conta antes. Então, eu olho lá para o espaço. A matriz A pertence matrizes M por P. M por P com entradas reais. Então, é até P. Então, eu vou somar até P. E os elementos são, o elemento da primeira matriz, eu tenho primeira matriz, segunda matriz. Não vou nem falar quem é a matriz. Primeira matriz, segunda matriz. Então, você pensa assim, ó, então aqui, elemento da primeira matriz, elemento da segunda matriz. Então, vai ficar a linha, o índice que vem aqui, o primeiro índice, ó, os extremos, são esses extremos, esses caras aqui. O do meio é a variável do contador. Tá? Se for K, é K. Se for R, é R. Agora, o elemento que vem aqui é o elemento da segunda matriz. Só que a segunda matriz já é uma composição ali. Então, BC, K, J. É isso. Então, olha só. O que eu escrevi aqui, ó? Esse elemento que está aqui é o elemento que está na linha K e coluna J da matriz BC. É aí que essa notação ela é muito útil. Porque se eu fosse desenvolver isso aqui sem essa notação, eu já teria que escrever a expressão daquele cara. E se tivesse mais coisa? Né? Então, eu consegui me referir a esse elemento, o elemento que está na coluna, na linha K e coluna J, da matriz produto, sem ter que escrever a expressão dele. E eu vou desenvolver porque eu preciso desenvolver. Se eu não precisasse, nem desenvolveria. Só faria referência. Então, essa é a vantagem dessa notação. Bom, então esse é o ponto. Bom, aí... Só que essa coisa que está aqui no colchete, eu consigo desenvolver isso. Eu vou desenvolver porque é do meu interesse. BC, KJ. Bom, olha só, eu tenho um produto de duas matrizes. Como é que eu desenvolvo o elemento de um produto de duas matrizes? É uma soma. A variável que eu vou usar, que já tem envolvido aqui, ó, já estou utilizando IJK. Né, como índices. Tem A, B e C, as letras ocupadas ali, tem as variáveis I, J e K, tem a variável, o número P ali que está sendo utilizado. Não posso usar essas letras mais. Eu vou usar uma nova letra. Então, eu vou usar a letra R. R vai contar de 1 até a dimensão do meio aqui, ó, B e C. Então, a matriz B, ela é P por Q, e a outra matriz C é Q por N. Então, a dimensão que eu vou usar é a dimensão Q. Então, esse contador, ele conta a quantidade de colunas que tem a primeira matriz e a quantidade de linhas que tem a segunda matriz, que é Q. Nesse caso, é Q. Né? Ok. O que vem aqui? Os elementos da linha de B. Então, vem os elementos da linha de B. Quais elementos? Estou olhando para a linha I, coluna J. Perdão, linha K, coluna J. Então, é K. E agora o contador, que é o do meio, R, KR. E aqui é C, contador, que é R. E o último elemento aqui, que é o J. Tá vendo? Então, eu vou apagar essa coisa de baixo aqui, ó. Se você olhar isoladamente aqui, ó, primeira e segunda matriz.
Contador indo de 1 até a dimensão do meio. Extremos são os números que estão aqui. O do meio é o contador. Então, você tem uma coisa bem simples aí. Tá? Eu desenvolvi isso aqui. Então, no lugar que tem essa expressão, que no texto está até de uma cor, tá, de azul no texto, onde tem isso, eu vou trocar por isso. Onde tem isso, eu vou jogar isso. Só. Tá? Então, não tem mistério nenhum aí. Vou ver se eu consigo escrever ali na frente. Então, isso é igual. Já temos uma somatória ali em cima, eu vou repetir a somatória. K de 1 até P. O primeiro elemento, o primeiro número que eu multiplico é A e K. E depois o outro elemento que eu multiplico já é uma somatória também. Então, vai ficar a somatória. Aí acho que tem um parêntese, né? Tem um parêntese, eu não vou colocar, porque vou tentar simplificar aqui. Ó. O que vem na frente da somatória é elemento que está dentro da somatória, não precisa do parêntese. Se eu tiver uma coisa que está fora da somatória e está na frente, eu vou ter que colocar um parêntese. Essa é a regra. Tá? Então, R de 1 até Q, o elemento B, K, R, C, R, J. Pronto. Eu vou apagar aqui, porque isso aqui é o rascunho. Mas é de onde veio isso. A parte azul foi trocada pela parte azul. Ali está selecionado, ó, sublinhado, e aqui eu vou deixar sublinhado. Ó, tá vendo? Então, essas duas coisas são iguais, eu só substituir direto. Bom, agora começam as manipulações. Ó. Esse elemento aqui, ele está fora dessa somatória com R. Esse elemento, ó, IK, então aqui tem um conceito de ambiente. Olha. Quando você coloca somatória K de 1 até o número N de AK, por exemplo, ou um FK, vamos botar um FK como FK. Essa variável K, isso aqui, quando você faz a conta toda, isso é um número, vamos supor que seja um número real. Função real, né? Vou dar um número real. Essa expressão toda, ela não depende de K. O K é só uma variável usada para somar. Por exemplo, ó, somatória de K de 1 até 3. Isso vai ser 1 mais 2 mais 3. Isso deu 6. 6 não depende de K. Poderia ter dado uma expressão assim, ó, 6K mais 1, tá vendo? Não é isso. Não depende de K. O K é só uma variável que a gente chama de variável local. Ela só existe ali para executar a conta. Depois que acabou esse processo, a variável não existe mais. Tá? Então, fora da somatória, não existe essa variável. Essa variável só existe nesse ambiente. Ó. Fora da somatória, não tem essa variável. Tá? Então, você não pode ter, por exemplo, ó, somatória. Aqui dentro você tem uma expressão da variável e aqui fora você tem uma expressão da variável. Não existe isso. Tá bom? Então, esse cara aqui, ó, ele só pode estar fora dessa somatória porque ele não tem nada a ver com R. Tá vendo? Ó, essa variável R só existe nesse ambiente. Tá bom? Essa variável R só existe dentro daquele ambiente. Fora, ela não faz sentido. A expressão não faz sentido. Isso aqui não pode acontecer. Aqui você pode ter uma outra variável. Vou botar um R aqui, por exemplo. Aqui, ó, K de 1 até P. Né? Então, o K só existe dentro da somatória. Fora, o K não existe. Se você colocar um K aqui, está errado. Tá? Embora o que eu vou fazer agora é o contrário. Eu vou jogar esse cara lá para dentro da somatória. Eu não vou tirar ele da somatória. O problema é tirar da somatória. Né? Depois nós vamos tirar esse aqui da somatória. Vamos ter que fazer um artifício antes para tirar ele da somatória. Agora, jogar para dentro da somatória, eu posso fazer. Mas também eu vou discutir isso aqui rapidamente. Bom, você tem A vezes B mais C
você tem a distributiva de números reais. Ó, então, você tem uma soma, você consegue distribuir. Então, isso aqui é AB mais AC. Se tivesse mais parcelas, você também conseguiria distribuir. A vezes B mais C mais D. Você conseguiria distribuir. Né? Qualquer quantidade de parcelas, você conseguiria distribuir. Isso seria AB mais AC mais AD. Se você pensar em termos de somatória, esse aqui é um somatório com 3 parcelas. Ou você está multiplicando desse lado, ó, do lado esquerdo, você está multiplicando um número por uma somatória. Está vendo? Ó, um número multiplicado por uma somatória. Isso aqui é uma somatória. Por outro lado, você está fazendo uma somatória com o fator dentro da somatória. Em vez de somar as parcelas da somatória natural, você soma as parcelas, mas multiplicado por aquele número. É a distributiva com mais parcelas, isso. Tá? Então, você pode jogar aquele elemento para dentro da somatória, que é essa distributiva aqui. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar para dentro da somatória. É o próximo passo. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente podia discutir um pouquinho mais, mas a ideia é essa. É porque eu digo discutir um pouquinho mais porque aqui eu dei um exemplo com 3. A distributiva ela vale para 2 elementos, A vezes B mais C. A distributiva não é aquilo, né? Aquilo é uma consequência da distributiva. Jogar aquele elemento para dentro é uma consequência da distributiva. A distributiva vale para 2 elementos, não vale para 3, nem para N, vale para 2. Então, é um pouquinho delicado você generalizar isso, tá? Mas vale. Mas aí você tem que ter uma indução aí para falar que isso funciona. Uma indução nessa variável aqui. No caso, nessa daqui. Então, tá. Então, se eu aceitar isso sem muito rigor, eu digo que isso é igual a somatória. Aquele elemento vai para dentro da outra somatória, então fica colado aqui, somatória. K de 1 até P. R de 1 até Q. Aí vem todo mundo agora na ordem. A e K. B. KR. C. RJ. Bom, o que tem aqui, na verdade, é o seguinte, olha, eu vou botar um parênteses aqui, mas eu vou tirar. Esse cara, esse produto todo está dentro da somatória. E esse cara aqui é esse parênteses, o segundo parênteses que eu coloquei aqui, se você olhar para isso tudo aqui, pensando que é uma expressão de K, tudo isso que está dentro do parênteses é a F de K, tá? Só depende de K aqui dentro. Então, isso aqui tudo no final vai dar uma expressão de K. Então, é o que você tem aqui, somatória de K. Então, ou seja, o que está dentro da primeira somatória? É esse primeiro parênteses. O que está dentro da segunda somatória? É o segundo parênteses. Só que não precisa de parênteses se você fizer a regra que eu falei. O que está... Aí no texto até tem o parênteses, mas não tem necessidade. Ó. O que está na frente da somatória está dentro da somatória. Está na frente, está dentro da somatória. Para tirar da somatória, por exemplo, aqui, está todo mundo dentro da segunda somatória. Para tirar da somatória, tem que botar um parênteses aqui. Essa é a regra. Aí funciona. Questão de notação, de fixar, né, de estabelecer essa regra. Bom, então isso aí quer dizer que está todo mundo dentro das duas somatórias. Está todo mundo dentro dessa somatória e essa somatória dentro da outra. Bom, aí agora eu posso trocar a ordem das somatórias, que foi aquela discussão que eu fiz com vocês. Se você observar bem, isso que está aqui dentro, ó, se você ignorar um pouquinho a expressão dele, isso aí é só um elemento, vou chamar de D, porque tem A, B e C aqui. Isso tudo aqui é um elemento que depende dessas duas variáveis, R e K. Então, um elemento que depende de duas variáveis, e uma está variando de 1 até Q e a outra de 1 até P, então você tem uma matriz, a matriz D, né?
Então, o que a gente tem aqui é uma matriz. Eu estou somando os elementos da matriz de duas maneiras. Eu vou somar de duas maneiras. Uma maneira é nessa ordem, onde eu vou somar o R primeiro. E outra maneira é trocar a ordem e somar o K primeiro. Então, eu vou trocar a ordem das somatórias. Por que eu vou trocar a ordem das somatórias? Olha, esse elemento aqui, ele não pode sair dessa somatória. Por quê? Porque ele tem o R. Essa somatória é a variável R. Eu não posso pegar esse cara aqui, tirar da somatória e colocar aqui. Essa variável R só existe dentro dessa somatória. Mas eu posso tirar esse cara dessa somatória de K. Porque aqui a variável é K. Esse camarada aqui não tem a variável K. Então, ele pode sair daquela primeira somatória. Só não pode sair da segunda. Então, eu vou trocar a ordem para tirar ele da somatória. Então, eu estou falando muito, mas é bem simples o que eu estou fazendo, tá? Vou tentar escrever essa coisa um pouco para trás aqui, porque eu vou precisar de espaço. Então, eu vou trocar a ordem das somatórias. Tá, eu vou tentar aproveitar aquele espaço ali em cima, porque não vai dar. Então, eu vou escrever aqui atrás, ó, somatória. É a mesma coisa que está ali, eu vou escrever aqui K de 1 até P. Olha, R de 1 até P, das coisinhas bonitinhas ali. A, I, K, B, K, R, C, R, J. Pronto. Isso é igual. Eu posso trocar a ordem das somatórias. Então, agora vai ficar somatória R de 1 até Q, da somatória K de 1 até P, e a expressão é a mesma, tá? Então, vai ficar A, I, K, B, K, R, e C, R, J. Bom, aí, isso tudo aqui, ó, está dentro da somatória. Está dentro dessa segunda somatória, tá? Bom, mas eu posso tirar esse cara dessa somatória, porque essa somatória só tem a variável K. Então, esse não pode sair da variável, o A não pode sair da variável, da somatória, o B não pode sair da somatória, tem a variável K, porque as duas têm a variável K. Mas o C não tem a variável K, só tem a variável R. Então, o C pode sair dessa somatória. Então, eu vou tirar esse parênteses daqui, ó, e vou colocar aqui. Então, o C saiu dessa somatória, ou seja, a gente está somando e depois a gente está multiplicando por C. Porque, aliás, esses parênteses aqui não precisa, era só aquilo lá. Então, aí, com isso, eu estou fazendo duas coisas. Ó, eu já troquei, daqui para aqui, eu troquei a ordem. Então, a princípio, eu não vou fazer isso aqui, não. Então, vou esclarecer as coisas. Daqui para aqui, eu só troquei a ordem das somatórias. Tá? Agora, vamos fazer de conta que eu reescrevi isso aqui, colocando um parêntese. Tá? Então, na frente, eu vou fazer mais uma coisa, que é tirar o C da somatória. Eu vou fazer o processo inverso de jogar para dentro da somatória para tirar da somatória. Posso tirar por quê? Não tem a variável K. Eu não podia tirar esse elemento antes, porque ele tem a variável R aqui. Agora eu posso. Então, eu fiz isso. Fiz duas coisas daqui para cá. No texto está feito uma de cada vez, mas daqui eu fiz duas coisas daqui para lá. Agora, essa coisa que está dentro do parêntese, eu vou enxergar ela como um elemento de um produto de duas matrizes. Aqui eu estou multiplicando A e B, tá vendo?
e eu tenho o elemento que está na linha I, e coluna R, e no meio eu tenho o contador. Então, isso que está aqui dentro, essa coisa do parêntese, essa coisa aqui dentro do parêntese, é o elemento que está na linha I, coluna R, do produto da matriz A com B. Se você pegar e desenvolver isso, você vai ver que é a mesma coisa. Então, agora isso vai dar somatória até que a variável é R, de 1 até que, aquela coisa ali do parêntese, que está dentro da somatória, é o produto AB. E você está indo e pegando o elemento tá na linha I, coluna R do produto. Linha I, coluna R do produto. E está multiplicando pelo elemento da matriz C, que está na linha R e coluna J. Pronto. Então, o que está entre parênteses virou isso aqui, ó. Novamente, eu estou usando a notação. E aí eu finalizo agora, porque agora isso aqui é o quê, ó? O R está no meio, tá vendo? Você tem o R no meio aqui, é o contador, e fora você tem o I e o J. Então, o que é isso aqui? Se você olhar para AB como sendo uma outra matriz, ó, então tem primeira matriz e segunda matriz. Essa expressão com soma, o que é isso? Isso é o produto AB vezes C, e é o elemento desse produto que está na linha I e coluna J. Vamos pensar, desenvolver de lá para cá. O que é isso? O elemento está na linha I, coluna J do produto. Primeira matriz pela segunda matriz. Você vai manter, ó, os extremos. A linha da primeira matriz está aqui, ó. Primeira matriz, estou pegando a linha I. A coluna da segunda matriz, então está aqui. Segunda matriz, coluna da segunda matriz. O contador no meio para percorrer a linha dessa e a coluna dessa. Tá vendo? Percorrendo a linha dessa. Quando você varia as colunas, você está mudando de coluna, então você está percorrendo a linha. Está variando as linhas, está percorrendo a coluna. E dá aquilo ali. Ou seja, olha, eu saí de onde eu queria, saí daqui e cheguei onde eu queria. Essas duas coisas são iguais. O elemento que está na linha I, coluna J dessa matriz, é igual ao elemento que está na linha I, coluna J dessa. Só que o I e o J são livres. Então, isso vale para todo I e todo J. Ou seja, as duas matrizes são iguais. Os elementos delas são iguais, então elas são iguais. Ô, Telau, Oi. o que me confunde um pouco é porque, tipo, você tem o A, que ele tem as linhas I, né? Lá no início. E aí você botou o K como número de linhas. Só que o B é o que me confunde, porque o B ele é o K e o R, das duas somatórias. Você botou o B como o K e o R. E aí eu fiquei confuso se esse K e esse R, tipo, a matriz de B, o que ela seria? Porque eu não vejo linhas e colunas nela. Eu vejo, por exemplo, no A eu vejo linhas pelo I. No C eu vejo colunas pelo J. E o R e o K representando os números de como é que eu posso falar? Componentes nessas linhas. Mas o B que me confunde, porque ele tem o K e o R. K e R, tá. Olha, assim, tem algumas coisas que você não entendeu aí. O I e o J, eles não são da matriz A, nem B, nem C. Tá? Você vai fazer o produto das três matrizes, vai pegar as três matrizes, vai multiplicar na sequência, e você vai lá e olhar a linha I e a coluna J desse produto. Você vai multiplicar B e C, depois você vai multiplicar o resultado por A, e aí você vai lá olhar a linha I e linha J. Então não é nem de A, nem de B, nem de C, você entendeu? Esse ponto aí? Entendi. Ok. Agora, você falou outra coisa, que o K e o R são de B e C. Eu acho que foi uma coisa assim. Não, é porque o meu problema maior é que você tem o B ali com o K e o R no canto do quadro.
no lado direito. Ah, sim, aqui. Isso que está me confundindo, porque eu entendi Tá. que o A ele é a linha, ele tem a linha do I e o K seria a quantidade, tipo o número, né? E Aham. o R também, dá a mesma coisa com a Sim. coluna do C. Mas o K e o R que me confunde no B. Tá. Então, tá. Ó, olha como é que nós chegamos no B. Nós começamos desenvolvendo aqui, nós nem desenvolvemos o B ainda, tá vendo? A gente, você Tô vendo, tô entendeu? vendo. Então, a gente desenvolveu o quê? Olha, eu tenho, esquece o B, esquece a matriz B. Você tem uma matriz, primeira matriz, segunda matriz. Não fala nomes por enquanto, entendeu? Entendi. Então, por quê? Porque é o seguinte, quando você vai desenvolver o produto de duas matrizes, você não olha o nome. Pode ser A e B, pode ser X e Y, pode ser H e F, pode ser qualquer coisa. Você olha a primeira e a segunda. Como é que você desenvolve o produto? É claro que na hora que eu defini, se você voltar lá na definição do produto, eu estou usando a matriz A e a matriz B. Certo? Só que aqui eu não estou usando A e B, eu estou usando A e BC. Então, vamos pensar assim, ó, primeira matriz, segunda matriz. Então, eu estou fechando o olho aqui, ó, e estou escrevendo. Não estou pensando, eu só estou escrevendo. O que eu escrevi? Ó? A variável, eu vou usar uma outra variável, porque eu já tenho I e J, então não vou usar nem o I nem J aqui, vou usar o K. Tá? Por enquanto, eu não precisei, eu ainda estou usando a mesma variável que eu usei da definição, mas eu podia usar outra. Aqui já usei R, porque né, é uma outra variável, não tem importância o nome dessa variável. Mas o que vai acontecer? Ó, a gente vai pegar a linha da primeira matriz. Então, a primeira matriz, por sorte, é só A, mas poderia ter uma expressão. Então, vou pegar a linha da primeira matriz. E vamos pegar a coluna da segunda matriz. Quem é a segunda? É BC. Então, aqui eu não falei de B. B nem entrou na conversa ainda. Quem que eu estou falando? Eu estou falando da primeira matriz e a segunda matriz. Se você estiver mais curioso e for olhar os nomes dessas matrizes, a primeira vai ser A e a segunda é BC. Mas você não precisa disso por enquanto. Só primeira matriz, segunda matriz. Fecha o olho e só escreve. Tá? Não precisa pensar. Não é que você não vai pensar, mas eu estou falando assim, nós não estamos fazendo ali um exercício de ficar pensando muito. A gente só está reescrevendo a definição. O que a definição diz? Ó, linha da primeira, coluna da segunda. E a variável vai contar esses elementos da linha. Para percorrer a linha, o que eu faço? Eu percorro as colunas da matriz. Né? Pego uma linha aí. Aí eu vou primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e vou nas colunas. Então, a variável vai contar no segundo índice, que está percorrendo as colunas. Tá? A gente viu essa ideia lá no caso simples, quando eram duas matrizes. Então, a gente está reescrevendo isso. Só que a diferença é que, em vez de ter uma matriz B aqui, tem uma matriz que já é um produto, que é BC. Mas se você tirar essa... Eu vou apagar aqui, ó. Eu vou apagar aqui, ó. Aqui, em vez de B e C, eu vou chamar de D. Aqui é D e aqui é D. Aí, é a definição de produto, entendeu? Entendi. Obrigado. É bem simples, assim. Mas é bom você perguntar, porque você estava confuso com algumas coisas. Né? O que eu estou fazendo é sendo bem, vamos dizer, bem burro, que é o que o computador faz. Ele não está pensando, ele só está executando. Tem uma regra e ele está executando a regra. É o que nós estamos fazendo ali. Não tem um raciocínio, entendeu? Não tem uma intuição, não tem nada disso. É só executar regras. Como é que faz? Tem uma tal entrada, vai tal lugar. Tal entrada, vai tal lugar. Então, é isso que ele está fazendo. Essa demonstração é totalmente mecânica. É executar multiplicações. É um pouquinho difícil? Entendo, é um pouquinho difícil. Não estou dizendo que é fácil. Mas também quero que vocês entendam que não tem nada elaborado. É só uma execução de tarefas. É completamente mecânica. Tá? Eu acho que se você entender isso, primeiro, você vai ter um pouco mais de facilidade de resolver os problemas. Mas tem
tem problema sim. Eu entendo que não é tão simples assim. Tá? Então é isso, ó. Nós pegamos linha da primeira matriz, coluna da segunda, e fizemos a conta. A variável que vem no meio é o contador que vai percorrer essa linha e percorrer a coluna ao mesmo tempo e multiplicando. E depois somando. Então foi isso que a gente fez. Agora, daqui para lá, a gente vai desenvolver essa parte, aí vai aparecer o BKR. Vamos ver por que a sua pergunta foi por que apareceu esse KR ali. Vamos ver onde é que, como é que a gente chegou lá. A gente vai deixar isso aqui, ó, isso e isso é a mesma coisa. Ó, o somatório é a mesma, esse cara é o mesmo, eu não mexi com isso. Daqui para lá, eu só desenvolvi essa parte que eu vou sublinhar aqui, ó. Isso e isso aqui. Então, o que está sublinhado aqui é o que está lá. Eu tinha até escrito aqui embaixo. Na hora eu escrevi aqui embaixo. Então, você vai pegar, vai desenvolver essa expressão, ignora o resto. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o elemento que está na linha K e coluna J do produto BC. O que é isso? Para gerar o elemento que está na linha K e coluna J do produto, eu tenho que pegar a linha K da matriz B e multiplicar pela coluna J da matriz C. Olha aí o que eu estou fazendo aqui. Ó. Linha K da matriz B, coluna J da matriz C. Esse R que vem no meio é o contador de 1 até Q. Entendeu? Ô, Telau, Oi. mas não teria que ser, o K não teria que ser representado por outra letra, não? Porque você já usou o K na somatória do A, entendeu? Sim, mas agora o K, ele não está mais fazendo o papel de contador ali naquele momento. Ele agora, ele vai ser a linha. Ó, aqui eu tenho linha K e coluna J do produto BC. Então, o K, ele agora não desse ponto de vista, ele não é mais o contador. Ele é o contador aqui ainda, ó. Mas, na hora que eu vou desenvolver isso, deixa eu fazer aqui, eu vou apagar aqui para baixo e vou fazer isso que eu estou falando com outra variável. Se eu fosse, acho que a confusão é essa aqui, quer ver? Eu vou desenvolver só isso aqui, ó. BC KJ. BCKJ é o quê? É aquilo que está escrito ali, ó. R de 1 até Q, de B, KR, CRJ. Bom, mas aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu estivesse calculando a linha I, o elemento está na linha I e coluna J, aí seria assim, ó. Não vamos pensar que nós estamos dentro de um ambiente que tem a variável K. Vamos pensar fora. Aí eu vou usar a variável K. Então, é K de 1 até Q, porque é a dimensão do meio desse cara. Aí eu estou falando da linha I e a coluna J. Então, eu vou pegar a linha I da primeira, a coluna J da segunda. E a variável que eu estou usando é K. KJ. Aí seria isso. Só que o K já está comprometido lá. E o K, ele é agora a linha. Entendeu? Não é o I mais a linha agora. Entendi. O que eu estava confundindo é que eu estava pensando no BKR como o K, o contador da primeira somatória, e o R, o contador da segunda somatória. E aí eu não via o K como linha, Sim. entendeu? Eu via o K como o contador da primeira somatória. Sim. É uma confusãozinha aí, mas normal. Então, essa demonstração ela é interessante, assim, de você seguir o passo a passo aí, porque você vai entender, você vai resolvendo esses probleminhas que você tem de entender. Não é uma coisa assim que a gente aprende rapidamente, né? É um pouco difícil, né? Você demora em aprender.
Talvez eu tenha demorado um pouco mais, porque não vi assim. Quando eu vi a coisa bem abstrata, não vi dessa maneira. Na verdade, eu não dava muito valor. Não, na verdade, eu não dava muito valor esse negócio de ficar olhando índices, não. Mas depois eu vi que era importante, né? Aí eu comecei a dar mais valor. Na verdade, eu não dava muito valor à álgebra linear, porque eu fiz um curso de matemática, então a gente meio que aprendeu a valorizar as coisas difíceis. E a álgebra linear, como é linear, o linear, ele torna as coisas um pouco mais simples. Você cria uma restrição, você fala, ó, vai ser linear. Então, você vai trabalhar só com problemas lineares. Então, são problemas mais fáceis. Está num conjunto, num grupo ali, num espaço de problemas mais fáceis. Então, eu achava que linear era fácil e fácil não tinha valor. Eu achava que o problema fácil, porque dentro de álgebra linear você consegue resolver quase tudo. Quando chega lá para o final, que você vai falar de autovalores, aí você acaba caindo lá no teorema fundamental da álgebra, que você é obrigado a resolver uma equação polinomial que não é linear, para achar os autovalores. Então aí você tem um problema mais difícil. Mas no mais, você é capaz de dizer, pelo menos, que um problema tem ou não solução. Então, você consegue resolver tudo nesse sentido. Quer dizer, às vezes você tem um problema, você tem um sistema, AX igual a B, ele não tem solução, mas você é capaz de dizer, ó, o sistema não tem solução. Então, dentro de álgebra linear, eu estou falando um pouco, eu acho que esse discurso, eu gosto de fazer esse discurso em relação a isso, porque essa é uma desmistificação que eu tive que eu acho que vale a pena falar. Então, assim, eu pensava isso, a álgebra linear não é importante, porque é fácil. Mas é isso que é o importante da álgebra linear, é que ela é fácil. Então, quando é fácil, quando eu digo fácil, tem dois sentidos. Um é que você consegue resolver os problemas. Ou você resolve ou você diz, não tem solução. E aí a gente pode fazer tal coisa para poder, né, ficar perto do que a gente queria, que era a solução. O outro lado, quando eu digo que é fácil, é que computacionalmente é mais barato. Então, ao invés de resolver um problema não linear, você resolver um problema linear, computacionalmente é mais fácil. Então, você pega um problema não linear, discretiza ele e vira um problema linear. Você aproxima o problema por um problema linear. E aí, você resolve o linear várias vezes até resolver o problema original. Então, computacionalmente, o linear é mais barato, né? Então, depois que eu comecei a entender isso, é que eu comecei a dar mais valor. A própria álgebra linear. E o caso das expressões, você conseguir escrever as expressões, às vezes você começa a fazer a coisa e não sai. Então, aí você tendo um pouco mais de familiaridade com somatórios, com regras da cadeia, e vai fazendo isso, você consegue fazer a conta. Né? Então, esse carinho pelas contas aí costuma demorar em chegar, até você ter necessidade, e aí você consegue encarar isso e ver o valor que tem. Né? Então, o conselho que eu dou eu estou tentando fazer a coisa bem organizada, e aí esse é um dos pontos, né? Eu até faço esse bem feito, porque você vai entender algumas coisas aqui que são importantes, que você vai usar bastante, né? Então, você não está entendendo só esse teorema, você está entendendo essas perguntas que você fez aí, né? Essas dúvidas aí, acho que é importante. Tá? Então, essa é a mensagem. Essa é a mensagem nesse sentido aí, tá bom? Obrigado, Telau. Valeu. Aí depois você tem o teorema 224, que segue a mesma linha de raciocínio aí, né? Vamos dizer assim, quase análogo. O 225, que era só para resolver um probleminha ali de homogeneidade, funciona.
E esse outro teorema aí, praticamente é uma observação. Eu coloquei como teorema que talvez eu consiga fazer as contas bonitinhas, mas eu não fiz. Então, ali. Bom, aí vem umas definiçõezinhas aí para frente, né? Definições, teorema. Eu acho que o tempo está acabando aqui. Vamos encerrar. A gente encerrou bem aqui. Fechou nesse teorema aí. Tá bom? Tem umas coisas, vocês conseguem ler e continuar na próxima aula, você já vem preparado para a próxima aula. Dá para entender essas coisas que seguem. Definição de transposta, acho que tem definição de inversa, enfim. Dá uma olhadinha nesse teorema aí, ó, o 227. 227, que a gente começa aí na próxima aula, que ele é um resultado que vale aí, né? E que depois vai ser útil lá na frente. Beleza? Então, até segunda. Acho que segunda a gente vai estar com um quadro novo aí. Ok? Ok, pessoal. Então, tchau. Ô, Telau, Sim. que dia que você vai marcar a prova? Ou vai É mandar um verdade. exercício pra gente fazer? Se você não falar, você ia até esquecer da prova? Não, eu tô indo devagar com o conteúdo, né? Sim. E eu não estou acelerando porque hoje é capaz de eles colocarem o quadro aqui, aí vai ficar, né, um quadro maior, acho que vai ficar melhor a aula. Mas a gente está acabando esse capítulo. Aí tem o capítulo de sistema. O capítulo de sistema vai ser mais rápido para eu passar o conteúdo, depois tirar as dúvidas, né? E aí a gente fazer atividades. É porque é o seguinte, num semestre normal, eu poderia cobrar 2 tipos de questões, aliás, 3 tipos, né? Demonstração, por exemplo, pedir para demonstrar esse teorema, né? É um tipo de questão bem difícil. Um conceito, por exemplo, define uma matriz transposta, né? Seria um outro tipo de questão, de conceitos. E com esse tipo de questão de conta. Bom, mas para eu colocar agora uma questão de conceito, você abre a apostila e copia e me entrega. Então, não dá para fazer virtual. Não sei que eu ficasse vigiando, né? Eu não vou fazer, acho que não vou fazer isso. Estou pensando nessa avaliação. Mas, no final das contas, o que vai dar para cobrar? Só a conta. Entendeu? E aí, não tem conta até agora. Agora que veio aparecer umas continhas aí. E depois a parte mais importante é de resolução de sistemas, e ainda não entramos nela. Então, não dá para eu dar atividade, eu tenho que fechar esse capítulo, fechar o capítulo que vem, o próximo capítulo. Entendeu? Para depois falar de prova. E aí, a gente tem que repor as aulas, mas eu estou querendo fazer isso quando tiver o quadro maior. Entendeu? Entendi. E aí vocês vão adiantando as outras disciplinas, depois vocês voltam para mim para poder fazer, para dar um gás na minha disciplina. Mas abandona a minha também não. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ô, Telau, Oi. amanhã vai ter aula? Amanhã é o quê? É sexta? É. Não, se eu marcar vai ser para o sábado. Minha não. Entendeu? Não minha, porque as minhas aulas são na segunda e na quinta. Outros professores eu não sei, entendeu? Ah, tá. Beleza, então. Obrigada. Tá bom. Então tá, pessoal. Tchau. Até mais. Mais pergunta, não, né?